A mensagem de hoje que eu vou trazer para vocês se chama O Mistério do Shemitah. Eu quero dizer para vocês que este é um mistério que até pouquíssimo tempo ninguém tinha acesso. A pergunta que eu quero fazer para vocês: será que um mistério de mais de 3.500 anos pode afetar a economia do mundo hoje? Será que o que está acontecendo no mundo diz respeito a mais do que a dinâmica do câmbio, da bolsa, os erros e acertos políticos dos nossos líderes? Será que Deus não está querendo falar com a humanidade alguma coisa muito séria? Antes de mais nada, eu preciso explicar para vocês o que é o Shemitah. Todos vocês já ouviram falar do Shabat? O Shabat era o sábado do judeu, é o sábado dos judeus. Deus deixa claro que durante 6 dias o povo deveria trabalhar, mas no 7º dia, no Shabat, eles deveriam descansar. Não deveriam trabalhar, deveriam estar com a sua família. Mas porque Deus, na verdade, Ele trabalha por ciclos. O que muita gente não sabe é que Deus não tinha só um dia sabático. Deus estabeleceu também um ano sabático. Eu quero que você leia comigo Êxodo, capítulo 23. Eu vou pular o outro texto que é muito longo. Êxodo 23, versos 10 a 11. E Deus diz assim: 6 anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos. Porém no 7º ano a deixarás descansar e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer, e do sobejo comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. O ano sabático é o Shemitah. É o ano em que o povo deveria descansar. Literalmente, os judeus tinham que deixar as vinhas, as plantações, os bosques abertos para os pobres. Naquele ano, eles tinham que viver do que eles haviam plantado e colhido nos outros 6 anos. Então, durante um ano, a terra não pertencia a ninguém. Tudo que crescesse espontaneamente, sem que houvesse o plantio, se chamava Hefner, que significa literalmente sem dono. No último dia do Shemitah, seria como se fosse o nosso 31 de dezembro. O último dia era o dia 29 do mês Elul. Isso acontece entre setembro e outubro. Varia, porque o ano judeu é um ano lunar, portanto não é igual ao nosso calendário solar. Então, geralmente esse dia 29 de Elul, o último dia do ano, acontecia entre setembro e outubro. Acontece até hoje. O que acontecia nesse último dia? Todas as dívidas eram canceladas. Ano de Shemitah. É ano das dívidas serem canceladas. Deixa eu dizer para vocês, esse ano que nós estamos vivendo é ano de Shemitah. Começou em setembro de 2014 e vai até setembro de 2015. Deus quer cancelar as suas dívidas. Eu quero ouvir um glória a Deus aí. Deuteronômio capítulo 15, versículos 1 e 2 dizem o seguinte: ao fim de cada 7 anos farás remissão, diga Shemitah. Este, pois, é o modo da remissão, diga Shemitah. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa, remitirá, diga Shemitah, o que havia emprestado. Não exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão, diga Shemitah, do Senhor é proclamada. A palavra Shemitah literalmente é remissão, perdão de dívidas. Deus, então, Ele determina que no 7º ano
no ano em que a terra deveria descansar. No final deste 7º ano, do Shemitah, no dia 29 de Elul, todas as dívidas eram canceladas. Então esse dia era um dia muito esperado, o ano sabático. Agora, qual a razão do Shemitah? Por que Deus criou o Shemitah? O que Ele queria dizer para o povo judeu, o povo da aliança? Em primeiro lugar, o Shemitah ensina que a terra é do Senhor. Diga para a pessoa do teu lado, você pode ter muitas coisas, mas Deus quer que você não se esqueça que tudo pertence a Ele. Nós somos mordomos de tudo que pertence a Deus. Em outras palavras, a soberania de Deus se estende também ao reino financeiro, não só dos indivíduos, como das famílias e até das nações. O Shemitah declara também que Deus é o primeiro, acima de todas as realidades da vida. Durante o Shemitah, Israel deveria voltar para uma vida mais espiritual, para a busca de Deus. Deveria se preocupar menos com o reino físico e se preocupar mais com o seu relacionamento com Deus. Então, na verdade, o que Deus quis quando Ele criou o Shemitah? Que nós quebrássemos os vínculos com as cadeias que nos prendem, com os medos, com os apegos, com as ansiedades que fazem parte da vida física. E Deus, então, espera que nós nos voltemos para Ele e creiamos que Ele cuida de nós e que Ele é o nosso provedor. E eu quero declarar e profetizar na sua vida: Deus cuida de você, cuida de tudo que é seu, dos seus negócios, da tua casa, da tua família, e Ele espera que você possa olhar para dentro de você e enxergar os teus apegos, os teus medos, as cadeias, e entregar a Ele. Amém? Acontece que a nação de Israel, de uma hora para outra, para de cumprir o Shemitah. A verdade é que durante 490 anos, eles não cumprem o Shemitah. E portanto eles roubam de Deus 70 anos. E Deus então envia uma nação poderosa, chamada Babilônia, que entrou na terra de Israel em 3 incursões diferentes. No ano 605, no ano 596 e por último 587 ou 586. Os números variam aí. Alguns dizem que é 86, mas os judeus dizem que é 587. Vocês já ouviram falar de Nabucodonosor? E Nabucodonosor entra, destrói a cidade de Jerusalém, põe fogo no templo e leva o povo cativo para a Babilônia. Jeremias 25, de 4 a 11, eu vou ler só o último versículo. Diz assim: toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Jeremias, durante todo o seu período profético, ele prega a Israel dizendo: por causa do pecado, Israel ficará cativa. E ele ainda diz quantos anos seriam. Mas será que isso é coincidência? Lá em 2 Crônicas, capítulo 36, versos 20 e 21, a gente vê claramente Deus falando aqui que o período que eles ficaram lá na Babilônia foi para pagar os anos que eles roubaram. O texto diz assim: os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até ao tempo do reino do rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. 2 Crônicas já é um relato depois que Israel tinha ido para a Babilônia. E ele diz claramente que Deus mandou o povo para a Babilônia, e lá eles permaneceram por 70 anos, até que a terra descansasse nos seus sábados. É o Shemitah. E fala exatamente dos 70 anos.
Aquilo que pode se tornar uma libertação, pode se tornar um cativeiro. Aquilo que pode se tornar uma restituição, pode se tornar uma perda. Aconteceu com Israel, e o que a gente vai ver é que está acontecendo com o mundo também. E aqui está a minha pergunta: será que o Shemitah, o ano do Shemitah, tem alguma coisa a ver com a gente? Nós somos gentios, nós nunca guardamos a terra. O que Deus está querendo dizer para o mundo? Que no ano do Shemitah, Deus está anunciando ao mundo que o mundo está se afastando de Deus. E por conta disso, os abalos econômicos que estão acontecendo no mundo, e eu vou mostrar para vocês alguns deles, estão diretamente ligados a este fato que Deus quer revelar. É um ano que o povo de Deus tem que refletir, tem que voltar para si, tem que se quebrantar na presença de Deus. E tem que pedir a Deus: Senhor, guarda-me de viver uma vida independente. Guarda-me de viver uma vida de achar que eu posso dar conta das coisas, ou que eu é que produzo todas as coisas. Portanto, o ano do Shemitah tem sido um ano que até os analistas políticos não entendem. Vocês já ouviram falar do Outubro Negro? Ouviram falar da Segunda-feira Negra? Os analistas, eles não entendem por que todos os abalos econômicos acontecem entre setembro e outubro. Eles simplesmente ficam meio apavorados, só que eles não têm ideia que isso tem a ver com o ano de Shemitah. E eu quero mostrar para vocês, rapidamente, porque o tempo não me permite, os 7 grandes colapsos no mundo financeiro aconteceram exatamente no ano Shemitah. E eu vou falar para vocês de cada um deles rapidamente. Então, aqui está o mistério dos 7 colapsos, ou dos 7 crashes. O primeiro crash aconteceu entre os anos de 1901 e 1903, foi chamado de a Batalha de Titãs. Na verdade, algumas corporações gigantescas estavam lutando pelo domínio de uma estrada de ferro que cruzava os Estados Unidos de leste para oeste. Essa estrada de ferro chamava Northern Pacific Railroad, estrada de ferro que cruza os Estados Unidos. No final dessa crise, 46% do mercado tinha sido wiped out, destruído, varrido do mapa. A crise desse colapso mais alta aconteceu entre setembro de 1902 e setembro de 1903. Literalmente, ano do Shemitah. Ou seja, Deus começou a mostrar que Ele também tem uma agenda do Shemitah para os gentios, para aqueles que não são judeus. O segundo crash aconteceu no final da Primeira Grande Guerra. A Primeira Grande Guerra aconteceu entre 1914 e 18. Mas a crise financeira no mundo aconteceu entre os anos 16 e 17. Na verdade, em novembro de 1916, as ações começaram a cair. E em dezembro de 17 foi quando elas alcançaram o ponto mais baixo. E no final da crise de 17, 40% do valor da Bolsa de Valores tinha se perdido. E isso aconteceu exatamente no ano do Shemitah, que foi entre setembro de 16 e setembro de 17. O terceiro crash, vocês todos já ouviram falar da crise de 29, né? Em 29, houve de fato a Bolsa despencou, como nunca havia despencado tão bruscamente. Mas no ano de 29, ela voltou a ter recuperações. A Bolsa voltou para os índices normais de até então. Mas quando entrou o ano do Shemitah, esse crash foi chamado, até hoje é chamado de a Grande Depressão. Existe um termo na Bolsa que chama downturn, porque a Bolsa ela tem subidas e descidas. Downturn é quando a Bolsa chega no pico, no ponto mais alto que ela chega, e aí começa a descer.
não volta mais para aquele pico. Então este é o ponto que eles chamam de downturn. O ponto da virada, vamos dizer assim. O downturn aconteceu exatamente a partir de 1930. E começou a descer, descer, e descer, e descer. Mas em abril de 31, uma derrocada aconteceu. E levou a chamada Grande Depressão, que foi uma coisa tão extraordinária, que o mercado só foi se recuperar por volta do ano 54. Neste mês de abril de 31, eles chamam de o mês que fez a Grande Depressão grande. Literalmente fala, o mês que determinou a Grande Depressão de ser extraordinária, como nunca tinha sido. Ou seja, a bolsa colapsou. Detalhe, entre 1930 e 1931, em 30 começou o downturn, começou a descer. Em 31, ela chegou ao ponto mais baixo e a coisa foi tão grande, o desemprego foi extraordinário, quebradeira, a indústria quebrou. Literalmente, os americanos perderam grande parte do seu poder aquisitivo. E as consequências da crise, chamada crise de 29, mas que na verdade aconteceu principalmente entre 30 e 31, foram até o ano de 54. Ou seja, mais de 2 décadas de depressão, onde os Estados Unidos, e não somente os Estados Unidos, mas o mundo, teve dificuldades de crescimento econômico. O quarto crash econômico foi chamado de a Grande Recessão, ou a recessão da Grande Depressão. Aconteceu entre os anos 37 e 38. A economia americana estava se recuperando a níveis parecidos, perto de fato da crise pré-depressão de 29. Em outras palavras, a produção, o salário e os lucros estavam voltando para níveis normais. O mundo então estava achando que estava havendo uma recuperação da economia. Mas na primavera de 37, começou a haver um downturn de novo. Downturn, portanto, é o ponto mais alto que começa a descer. E esse processo foi continuando até 38. Essa queda levou o mercado financeiro a voltar aos níveis no tempo da Grande Depressão. E a gente precisa dizer que, mais uma vez, o ano do Shemitah começou em 6 de setembro de 37. Aliás, no exato dia que começou o Shemitah, Wall Street colapsou. No primeiro dia do Shemitah, bum, colapsou. Para vocês terem uma ideia, o emprego na indústria americana caiu 25%. O mercado financeiro perdeu 50% do seu valor. E os lucros das empresas caiu 75%. Até junho de 37, 4 milhões de trabalhadores americanos perderam seu emprego. Diga para a pessoa do teu lado, Deus está querendo falar alguma coisa para o mundo. Nós estamos falando de crises mundiais. Porque o que acontece na economia americana abala o mundo. E Deus está querendo falar com a igreja. Porque Deus tem para você libertação. Deus tem para você saída. Deus está querendo dizer ao seu povo, eu faço acontecer, mas aqueles que creem em mim, eu abençoo a despeito disso. A quinta crise, o quinto crash, foi em 73, chamado também da crise do petróleo, mas depois passou a ser conhecida como a crise das múltiplas crises, porque o mundo foi abalado em diversas áreas. No final dessa crise, a bolsa perdeu 45% do seu valor. No fim de 2 anos, entre 72 e 74, o GDP, ou o PIB americano, saiu de 7 pontos positivos de crescimento para 2 pontos negativos. Gente, nós estamos falando de você perder a produção do produto interno bruto 9% em um ano. A gente está reclamando, né, que o Brasil agora vai ter crescimento negativo. Saiu de 1 positivo para, sei lá, 1,8 negativo que eles estão falando. A perda aqui foi muito mais significativa.
Em termos reais, para vocês terem uma ideia, a repercussão foi muito pior no Reino Unido. No London Stock Exchange, perdeu 74% do seu valor. E só retornou para os níveis normais em 1987. Ou seja, de 73 a 87, a Bolsa de Londres ficou, obviamente, muito abaixo do que ela já havia experimentado. Demorou 20 anos para que os Estados Unidos recuperassem os níveis perdidos. Mais uma vez eu quero dizer, ano de Shemitah, que começou na última parte de 72 e foi até o outono de 73. Uma das consequências do Shemitah, por um lado, representa restituição, libertação, pagamento das dívidas, ou perdão das dívidas. Mas Shemitah significa também abalo. Shake significa literalmente perdas. E a produção doméstica americana nesse ano perdeu 70%. Todos esses dados aqui, queridos, eu fui pesquisar, tá? Eu entrei, fui pesquisar cada uma dessas crises. E de fato, os analistas não entendem como que isso pôde acontecer dessa maneira. O sexto crash foi o crash da Bolsa de 2000 e 2001. Foi chamado de a crise do dot.com, ou do .com. Vocês já ouviram falar sobre isso? Na verdade, quando a internet começou a se tornar muito importante no mundo, os investidores viram uma grande oportunidade de investir no quê? Nas empresas de internet. Então começou a haver uma corrida e todo mundo que abriu uma empresinha, vou fazer uma empresa de, sei lá, o Napster, por exemplo, que começou a baixar música pela internet. Bum! De uma hora para outra aquela empresa virava bilionária, né? Não é que as pessoas ficavam bilionárias por algo que elas construíram, não, porque na bolsa as coisas são voláteis. Uma ação pode hoje valer 1, amanhã pode valer 1000. E houve uma corrida, sim, extraordinária dos investidores para todo tipo de empresa de internet. Até que chegou um momento em que a bolha estourou. Que as pessoas que investiram tanto começaram a perceber que muitas dessas empresas não iam virar nada. E, obviamente, o lucro que eles esperavam não existiu. E aí as ações que valiam muito passaram a valer nada. Quem investiu nisso, quebrou. E aí, então, foi criada a chamada bolha do mercado .com, ou .com. Mas isso aconteceu associado a uma outra coisa extraordinária. O que aconteceu em 11 de setembro de 2001 mesmo? O que aconteceu? As torres gêmeas caíram. Vou contar para vocês um detalhe. As torres gêmeas caíram. Eu me lembro que eu estava chegando dos Estados Unidos. Eu saí de lá no dia 10. Eu cheguei de manhã em casa, o Udo me ligou. Falou, você está aí? Eu falei, estou aqui. Ele falou, liga a televisão. Eu falei, por quê? Ele falou, caíram as torres gêmeas. Eu falei, não, torre gêmea não cai. Não, não pode cair. Como caiu? Não caiu. Ele falou, liga lá. Eu liguei a CNN ao vivo. E eles passando. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Isso foi uma terça-feira. A bolsa fechou. Ficou de terça até domingo fechada. Na segunda-feira, a bolsa abriu. Adivinhem. Era 17 de setembro de 2001, o dia que a bolsa abriu. Literalmente, Wall Street colapsou. O mercado derrubou 684 pontos numa sessão. Vocês não têm ideia do que é isso. Foi a maior derrubada da bolsa na história americana até então. Detalhe. Não é que aconteceu só no dia do Shemitah. Aconteceu no dia 29 de Elul, que é o último dia do Shemitah. Dia em que todas
as dívidas eram perdoadas para os que vivem crendo no Senhor, mas que representam um abalo para aqueles que andam segundo a sua própria fé em si mesmo, autossuficiência. Será que Deus não está querendo dar um aviso para Nova York, para os Estados Unidos, que são uma nação que foram fundadas, uma nação que foi fundada debaixo da palavra de Deus, debaixo da convicção. O próprio feriado de Thanksgiving foi depois do primeiro ano que os peregrinos sobreviveram ao frio. O Mayflower, o navio que chegou e aportou, chegou no inverno, e foi um frio terrível, e durante um ano muita gente morreu. No final do primeiro ano, eles reuniram os peregrinos das 13 colônias, e ali eles fizeram um culto de gratidão a Deus por terem sobrevivido. E até hoje, o povo americano celebra esse como maior feriado, até maior do que o Natal, porque o Natal nem todos são cristãos, este feriado todos celebram. Mas Deus então está avisando. Essa nação que outrora creu em mim, hoje crê no poder do vil metal. E no dia 29 de Elul, queridos, não foi por acaso, a bolsa despencou 680 pontos. Será que estava tudo bem? Será que ia acabar por aí? Será que Deus continuaria mandando avisos para o mundo? Então saibam, queridos, que isso aconteceu não só no dia exato, mas aconteceu na hora exata. Porque o wiped out, a destruição ou o perdão de dívidas acontecia no pôr do sol, do 29 de Elul. Quando a bolsa americana fechou no pôr do sol, no dia 17 de setembro de 2001, o mundo estava em polvorosa. Muita gente se matou. Muita gente ficou pobre de um dia para a noite. Será que Deus estava avisando? Se você pular de 2000, 2001, mais 7 anos para o próximo Shemitah, nós vamos chegar no crash chamado de a Grande Recessão. 2007, 2008. Essa foi chamada a crise do subprime. Quantos já ouviram falar sobre isso? Durante algum tempo, a bolsa começou a se recuperar, o mercado americano é muito forte, começou a se recuperar, e as pessoas começaram a encontrar no mercado imobiliário uma oportunidade de ganhar dinheiro. Como é que as pessoas faziam? O indivíduo ganhava lá 2, 3, 4 mil dólares por mês, ele ia pedir empréstimo num banco para comprar uma casa de $1 milhão. Aqui no Brasil não seria possível jamais, né? E eles davam para eles. Eles eram orientados a dar o empréstimo para todo mundo, que eles chamam de mortgage, que é a hipoteca. O indivíduo, a casa começava a crescer, valorizava tanto o mercado, ele vendia aquela casa e já ganhava em cima do que ele tinha investido. Pagou $1 milhão, antes da casa estar pronta, já vendia por $1,5 milhão. Aí as pessoas começaram a ver, está sendo fácil ganhar dinheiro assim. Começaram a pegar 2, 3, 4 hipotecas e todo mundo dava dinheiro para qualquer um. Eles eram orientados a isso. Até um momento que começou a ter casa demais. Eu preciso dizer o seguinte, normalmente um banco trabalha com dinheiro alavancado, ou seja, ele não tem todo aquele dinheiro. Então ele vai emprestar, parte do dinheiro que ele empresta, ele toma de outros. Isso chama alavancagem. Há um padrão internacional que diz que você está dentro de níveis seguros, é você emprestar 1 para 7. Para cada dólar que você tem, você pode emprestar até 7. Para vocês terem uma ideia, sabe quantos bancos americanos estavam emprestando? 1 para 40. Ele tinha $1, ele emprestava 40. Qual é o risco disso? O que é subprime? Subprime é o melhor, é uma ação de ótima qualidade. Ou seja, eram ações podres, porque eram pessoas que compravam aquelas casas, mas na verdade não tinham dinheiro para aquilo. Então, quando a bolha estourou,
começou a sobrar casas, começou a sobrar imóveis. E os bancos que detinham essas hipotecas, literalmente quebraram. 2 bancos, pra vocês terem uma ideia, detinham 50% de toda a hipoteca americana. Literalmente quebraram. Vocês ouviram, lembram-se daquela instituição chamada Lehman Brothers, que era uma instituição extraordinária. O mercado americano, o governo americano teve que intervir. Foi lá, literalmente botou 40 bilhões. Só que isso causou um problema extraordinário na economia americana. E o Lula disse que era uma marolinha aqui para a gente. Para vocês terem uma ideia, o mercado financeiro colapsou. As hipotecas imobiliárias não foram pagas. E isso aconteceu mais uma vez, literalmente, no ano do Shemitah. Agora, vocês acham que só ser o ano do Shemitah é o suficiente? Em 2008, olha o sinalzinho de Deus aqui. Eu tinha dito que em 2001 a bolsa caiu 684 pontos. Mas no dia 29 de setembro de 2008, a bolsa não caiu 684 pontos. A bolsa caiu 777 pontos. 777. Número 7, irmãos, na Bíblia é o número de Deus. Que dia será que caiu, hein? Que dia que será que caiu no calendário judeu? 29 de Elul. No mesmo dia, na mesma hora que a bolsa quebrou em 2001, a bolsa quebrou em 2008. Diga para a pessoa ao teu lado, Deus está mandando sinal. É chocante ou não é, gente? Será que é coincidência? Estes 7 crashes acontecerem no ano de Shemitah. E nos últimos 2, acontecer não só no ano do Shemitah, mas no dia em que todos os abalos, porque é importante você entender. Hoje, nos tempos modernos, quando você fala que o indivíduo não pode plantar e nem colher, você está dizendo o quê? Que o comércio vai cair. Sim ou não? Você está dizendo o quê? Que vai haver desemprego. Sim ou não? Porque as pessoas que trabalham em todas as instituições, seja no mercado, seja na indústria, seja no mercado de serviços, quando o dinheiro falta, o emprego vai embora. Deus literalmente está querendo falar algo para a gente. Eu quero recapitular com vocês. Diga assim, Shemitah significa ou julgamento ou reavivamento. E o que Deus está falando, irmãos, é que quem se colocar na presença de Deus vai viver o reavivamento. Vai viver o perdão das dívidas. Mas quem se mantiver crendo na sua própria capacidade, na sua própria força, vai estar debaixo dessa situação. Agora, façam as contas. 2001, 2008, 2015. O que está acontecendo no Brasil, hein? Está de vento em popa? Ano do Shemitah. Deus está querendo dizer para você, numa sociedade imersa em materialismo, carnalidade, idolatria, arrogância, independência a Deus, eu mando o sinal, eu aviso. Agora saibam de uma coisa, tem ainda algo mais extraordinário. Dentro dos ciclos que Deus deu para Israel, depois de 7 Shemitahs, dá quantos anos? 7 vezes 7? 49. Depois do 40º ano, ou seja, depois do 7º Shemitah, veio o ano do jubileu, 50º ano. E o 50º ano, para o povo de Israel, era o tempo da visitação do Senhor, da bênção do Senhor. Detalhe, este ano
é o sétimo Shemitah. Dia 13 de setembro de 2015, começa o ano do jubileu. Diga para a pessoa do teu lado, Deus vai fazer alguma coisa muito extraordinária. Amém, queridos? Agora, tem um outro detalhe também, a coisa está ficando melhor. A Bíblia diz que Deus, quando Ele quer fazer algo, Ele mostra os sinais nos céus. Ele mostra através de eclipses lunares e solares. Os rabinos literalmente dizem o seguinte, que um eclipse lunar é Deus fazendo juízo contra Israel. E um eclipse solar é Deus fazendo juízo contra o mundo. Porque a lua representa Israel. Os anos judeus são anos lunares. Isso é uma interpretação rabínica. Mas será que vem do nada? Não, a Bíblia diz, abra lá Joel capítulo 3, 14 e 15, diz assim: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. Aqui está falando literalmente do Armagedon, e o Armagedon será precedido por eclipses. Mateus 24, 29 a 30, quando Jesus está falando da sua vinda, ele diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Os anos 2014 e 2015, também no ponto de vista da astronomia, têm sido extraordinários. Por quê? Porque em 5.000 anos, a NASA diz que houve 12.000 eclipses. É muita coisa. É mais ou menos um eclipse e meio para cada ano, ou mais do que isso. Acontece que os anos 2014 e 2015 está tendo eclipse solar e lunar. E esses eclipses acontecem exatamente nas festas bíblicas. Um na Páscoa e o outro em seguida em Tabernáculos. No ano seguinte, Páscoa e Tabernáculos. Isso é chamado de tétrade. 4 eclipses lunares de lua de sangue, também chamado. Lua de sangue é porque a lua fica avermelhada. E outra, esses eclipses aconteceram de maneira plena em Jerusalém, nas festas bíblicas. Será que Deus está falando alguma coisa com a gente? O incrível disso, queridos, é que estas tétrades só aconteceram 6 vezes nos últimos 2.000 anos. 4 dessas 6 estiveram diretamente ligadas a Israel. Novamente, diga assim: eclipse lunar, juízo para Israel. Eclipse solar, juízo para o mundo. Na crise de 31, houve um eclipse solar no dia 12 de setembro, no fim do Shemitah. No calendário judeu aconteceu literalmente no primeiro dia de Tisri, que é o ano novo. Aconteceu um eclipse solar e veio junto com o quê? Com o abalo econômico. Em 1987, é importante dizer que 8 dias depois disso, a Inglaterra abandonou o lastro do ouro, porque antigamente era usual que a nação lastreasse o papel moeda em ouro. Eu tivesse tantas toneladas de ouro, eu podia, a casa da moeda podia lançar tanto de papel. A partir do momento que eu precisasse lançar mais dinheiro, então começava a gerar uma inflação, porque você tinha mais dinheiro no papel do que dinheiro em lastro de ouro. Mas a partir deste ano de 31, a Inglaterra deixou de usar o lastro de ouro, e isso determinou muito crash
e falência de bancos no mundo inteiro. Em 87, houve também um eclipse solar, que aconteceu no dia 23 de setembro. E aconteceu exatamente no dia 29 de Elul, que é o dia da nulificação. Menos de 30 dias depois, aconteceu o colapso mais misterioso da história. É chamada de The Black Monday, a segunda-feira negra. Um dos maiores crashes da história. Ele é misterioso porque ninguém sabe exatamente o que determinou. Agora, este ano, diga este ano, nós teremos 2 eclipses solares. Gente, Deus está falando. O primeiro aconteceu no dia 20 de março deste ano. Sabe que dia é esse? De 20 para de 21, né? No pôr do sol. É o 1º de Nisan. É o início do ano sagrado em Israel. Como eu disse, Israel tem 2 calendários. Tem um calendário civil, que começa por volta de setembro, outubro. E tem um calendário religioso, sagrado, que começa no mês de Nisan. No 14º dia tem o Pêssar, tem a Páscoa. Deus está chamando o seu povo para a santificação. Deus está avisando, olha para o céu, veja os sinais que eu estou dando. É tempo de olhar para mim e esperar de mim. E o Senhor me mandou dizer para você, querido, este ano vai ser um ano que vai abalar o mundo. Este rabino, ele está literalmente falando. E o interessante porque a economia americana está se recuperando, está subindo. Mas em todos esses crashes, houve uma recuperação até chegar ao ponto da virada, ao downturn. E ele não só está dizendo que tem grandes chances de acontecer, mas está mostrando os sinais. Ele está dizendo, olha, o segundo eclipse solar deste ano vai acontecer no dia 13 de setembro de 2015. Olhe para o teu irmão do lado e diga assim, 29 de Elul. Diga exatamente o dia que termina o 7º Shemitah e começa o ano do jubileu. Sabe, querido, neste ano, outra coisa interessante para você ler, para você pensar. Sabe qual é o último dia que a bolsa estará aberta nessa semana? Dia 11 de setembro. Vai ser uma sexta-feira. Exatamente como aconteceu em 1931, em setembro de 31, em setembro de 87, o fim do Shemitah determinou um colapso extraordinário em Wall Street. Deixa eu fazer uma coisa para você. Você tem dinheiro investido em bolsa? Eu vou te dar um conselho espiritual. Vai pensando, chegando perto dessa data, tira esse dinheiro, bota em algum lugar, rende um pouquinho menos, pelo menos você vai investir em alguma coisa mais segura. Porque bolsa é isso. Tem maiores lucros, mas pode ter grandes perdas. Então, pensa bem. 13 de setembro, eu não estou dizendo, é ele que está dizendo. Deus, deixa eu dizer uma coisa, Deus, você nunca pode pôr Deus numa caixa, tá? Deus, ele não tem que fazer alguma coisa assim. Houve Shemitahs que não aconteceram. Mas, vai que, diga para a pessoa do teu lado, vai que. É muito sinal, gente. É ano de Shemitah, é o 40º ano, vai iniciar o 50º, que é o jubileu, vai ter um eclipse no dia da nulificação. Eu não tenho dinheiro em bolsa, mas se tivesse eu tirava. Qual é o lugar mais seguro de estar? Existem 1000 possibilidades, conjecturas. O que pode determinar a queda da bolsa? Por exemplo, se o Irã desenvolver uma bomba e jogar lá sobre Israel, sobre qualquer um dos inimigos, sobre a Arábia Saudita, a bolsa pode quebrar, o mundo pode ser abalado. Tem 1000 coisas que podem acontecer. Qual o melhor lugar para estar no mundo? Nova York? 11 de setembro? 29 de Elul? Não é o melhor lugar para estar em Nova York. Qual o melhor lugar para estar em São Paulo? Paris?
Diga assim: o melhor lugar para estar nesse dia é no centro da vontade de Deus. Você pode aplaudir o Senhor e dizer: eu creio. Porque para quem confia em Deus, para quem crê no Senhor, o Shemitah é sinal de aliança. O Shemitah é sinal de perdão de dívidas. Deus está falando com a sua igreja. É hora de você olhar para dentro, confessar pecado, pedir: Senhor, eu quero acertar minha vida, eu quero me acertar contigo, eu quero glorificar o teu nome, eu quero ser um sinal da tua glória, eu quero ser um instrumento para revelar ao mundo que o Deus que eu creio é um Deus verdadeiro, um Deus que controla a história. Amém, queridos? Sabe, querido, tem duas palavras que eu quero dizer para vocês no hebraico que são muito significativas. A primeira é deserto. A palavra deserto é midbar no hebraico. Vem da raiz da palavra dabar, que é palavra. Porque muitas vezes é no deserto que Deus fala com a gente. Quando a gente está em volta de muitas coisas que estão gritando, a gente não ouve a Deus. Mas às vezes Deus permite que a gente passe por um deserto. Quantos aqui estão vivendo um deserto financeiro, alguma situação na tua vida? É onde Deus quer falar com você. E é onde Deus quer falar e mostrar direção para você. Para que você saiba que Ele cuida dos seus. Você sabe qual é a palavra para segurança em hebraico? Yeshua. Qual é o lugar para estar? No centro da vontade de Deus. Qual o segredo da nossa segurança? É o nome de Jesus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus está dizendo para você, essa não é uma palavra para te trazer medo, não. Essa é uma palavra para te trazer alegria. Porque o mesmo Deus que está abalando o mundo é o Deus que cuida dos seus. Na história de Israel, todas as vezes que Israel esteve para ser aniquilada, todas as vezes Deus libertou. Muitas nações poderosas se levantaram para destruir Israel. Nenhuma delas prevaleceu, porque Deus tem aliança, e Ele diz que a aliança que Ele faz com Abraão é uma aliança eterna. Durante 4.000 anos, Satanás tem tentado destruir Israel. O Egito quis destruir. A Síria quis aniquilar, a Babilônia quis nullificar, Roma quis varrer do mapa. O Egito é uma nação pequena, a Síria já não existe, a Babilônia se tornou desolação, o Império Romano caiu, Hitler se suicidou. Ninguém pode contra o povo de Deus. Amém? Ninguém. Mas a Bíblia diz que se você crê em Yeshua, em Jesus Cristo, você é filho de Abraão também. E a aliança de Deus com Abraão, porque Deus fala para Abraão: Abraão, olha para os céus, assim será a tua descendência. Olha para a areia do mar. A terra fala dos descendentes carnais, dos descendentes físicos de Israel. O céu fala dos descendentes espirituais, a igreja. Nós somos filhos de Abraão pela fé, porque ele é o primeiro que creu em Deus. E Deus fez uma aliança com ele eterna. Diga para a pessoa ao teu lado: você não vai ser abalado, porque você é filho de Abraão. E da mesma maneira como Deus é fiel ao povo de Israel, Ele cuida dos seus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor e dizer: eu creio. A Bíblia diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Portanto, Deus está dizendo para nós que o propósito dele é o cancelamento das nossas dívidas. Amém? Vinha de cima, sobrenatural. Por isso a palavra Shemitah significa remissão, redenção, perdão de dívidas. E Deus então, Ele diz que se o povo tivesse andando segundo a sua vontade, o Shemitah seria uma bênção. Mas se o povo andasse na apostasia, o abandono, o afastamento, a quebra da aliança, Shemitah passa a significar juízo, queda.
E foi exatamente num ano de Shemitah que o templo de Jerusalém foi destruído na invasão dos babilônios. Eu quero começar a falar sobre os mistérios do Shemitah, ou o mistério do Shemitah, fazendo vocês irem comigo para uma viagem para Jerusalém. Para Jerusalém por volta do ano 961 a.C. Era um dia especial. Milhares e milhares de pessoas vieram de todos os estados, do norte, do sul, do leste e oeste, na cidade de Jerusalém. Todo mundo estava vestido com a melhor roupa. Pairava no ar uma alegria, um orgulho, uma satisfação. E de repente, um homem vestido com roupas reais de ouro, com uma coroa na cabeça, deixa nas suas costas o templo recém-construído. E ele olha para o povo, e antes de dizer qualquer palavra, ele eleva as mãos para os céus e começa a orar ao Deus Todo-Poderoso. Quem era este homem? O filho de Davi, o rei Salomão, a quem Deus escolheu para construir o templo. E neste dia, ele faz uma oração linda de consagração a Deus daquele templo. E aqui nós vamos entender o primeiro mistério, que é o mistério do solo consagrado. Diga para a pessoa do teu lado: hoje você vai aprender que quando você consagra a Deus aquilo que é seu, Deus leva a sério. E a oração de Salomão está lá em 2 Crônicas, capítulo 6, verso 14, que diz assim: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus e na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti, que cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste. Davi desejou construir um templo a Deus. Deus disse: você não vai construir. Quem vai construir é o teu filho Salomão. E aí então Salomão está ofertando a Deus a sua adoração, por ele ser um Deus tão tremendo, tão misericordioso, tão poderoso para cumprir as suas promessas. E essa oração ela é muito mais longa, e depois você pode ler em casa, mas ele fala de muitas coisas, mas especialmente ele fala que ele está consagrando a sua vida, o seu reino, aquela casa ao Senhor. Isso está dentro de um cortejo de festa, porque naquele dia as milhares, centenas de milhares de pessoas estavam em Jerusalém, porque veio uma procissão cheia de sacerdotes tocando harpas, alaúdes, tamboris, todo tipo de instrumento, porque a arca da aliança estava chegando na sua morada final, que era o Santos dos Santos, no templo de Salomão. Sacerdotes vestidos de vestes santas, um coral extraordinário de levitas, 120 sacerdotes tocando trombetas em uníssono, recebendo a arca da aliança, a presença de Deus. Nesse contexto, Salomão ora ao Senhor. Enquanto ele orava, o fogo do céu desceu e consumiu o holocausto. E a nuvem da glória de Deus, uma nuvem espessa chamada Shekinah, encheu o templo. De tal maneira que os sacerdotes que estavam lá tiveram que sair, porque eles não enxergavam um ao outro. De tão tremenda era a glória de Deus. Deus estava dizendo para Salomão: eu aceitei a tua consagração. Naquela mesma noite, Salomão está dormindo, Deus o visita. E ele aparece a Salomão e diz assim: ouvi a tua oração.
E escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Queridos, que palavra tremenda. Deus diz para Salomão: Salomão, você consagrou esse lugar para mim. Você fez o melhor para mim. Eu te digo que eu aceito a tua oferta. E eu quero te dizer que, ainda que eu venha derramar, muitas vezes peste, seca, se o povo pecar, e não houver chuva, se o povo pecar e os gafanhotos vierem, nesse lugar, quando se orar, eu vou ouvir, e eu vou perdoar os pecados, e eu vou sarar essa terra. A primeira verdade que você precisa entender é que quando você consagra a Deus um solo, uma casa, a sua vida, um negócio, no momento que você dá para Deus aquele lugar, fala: Deus, esse lugar é teu, Deus toma posse. E Deus fala assim: a oração que se fizer nesse lugar, eu vou ouvir, amém ou não? Há um mistério por isso, atrás disso. E durante anos, o templo de Salomão era uma das 7 maravilhas do mundo. Glorioso. As pessoas vinham de longe. Quando iam chegando em Jerusalém, viam as colunas de fogo dos animais sacrificados, sentiam o cheiro e se alegravam porque estavam seguros. No ano 722, os primeiros terroristas da história, os assírios, que viviam na região da Babilônia, a região dos mesmos terroristas de hoje, vieram contra Judá e contra Jerusalém. As tribos do norte já tinham sido destruídas e levadas. Mas ali, um rei Ezequias clamou ao Senhor, vestiu-se de pano de saco e de cinzas, e clamou ao Senhor sobre a sua promessa. E num dia, Deus mandou o anjo do Senhor para destruir 185 mil sírios. Diga para a pessoa do teu lado, isso é uma palavra profética: se você confiar no Senhor, a tua vitória vai num dia acontecer. Você vai olhar para o lado e os inimigos vão te cercar, mas a vitória do Senhor será acachapante, para que todos saibam que a mão do Senhor operou na tua vida, amém? Você pode aplaudir, dizer: eu creio, eu recebo em nome de Jesus. Mas os anos foram passando, e o povo de Israel entrou num caminho de apostasia, de afastamento do Deus de Israel. E Deus então começa a avisar os profetas de que viria juízo, e que para executar o juízo sobre a nação amada, uma nação seria levantada, a nação da Babilônia, e que viria para executar o juízo. Isaías profetizou, Jeremias profetizou. E quando Jeremias profetizou, os profetas, os falsos profetas, diziam para o rei que ele estava fora da vontade de Deus. E Jeremias foi muito perseguido por profetizar o juízo da Babilônia. E 212 anos depois, no ano 586, um ano do Shemitah, um ano que deveria ser um ano de bênção, de restituição, de perdão de dívidas, se torna o ano do abalo, da queda, do juízo. Israel, que durante 490 anos
roubou o ano Shemitah, não o cumprindo. Jeremias diz: por causa dos anos roubados, vocês ficarão 70 anos na Babilônia. Com Deus, querido, é tudo preciso. Com Deus não tem acaso. Os judeus, os rabinos dizem que sorte, azar, não é uma palavra kasher. Para Deus não existe isso. Olha para a pessoa do teu lado e diga: não existe acaso para Deus. Diga: Ele controla toda a história com mão poderosa. A sua vida não tem acaso. Eu quero falar de um outro momento de consagração, de uma outra nação, que a exemplo de Israel, nasceu com uma aliança com Deus. Vocês sabem que no ano 1492, o rei Ferdinando da Espanha fez um acordo com o Papa de expulsar todos os judeus da Espanha. Quantos já ouviram falar sobre isso? O ano 1492, mas Deus é Senhor da história. Ele levantou um judeu chamado Cristóvão Colombo, que no mesmo ano recebeu o dinheiro da coroa para fazer as suas expedições. E ele fundou uma nação chamada Estados Unidos da América, que nasceu com um propósito profético: receber o povo de Deus, o povo de Israel. E você não pensa que os Estados Unidos da América foram uma nação próspera até hoje porque eles são bons. Eles foram uma nação abençoada porque eles receberam o povo de Deus que lá chegou para crescer, para se multiplicar. E Deus, cumprindo a promessa feita a Abraão: abençoarei os que te abençoarem. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Mas durante muitos anos, a América foi uma colônia dos britânicos. Mas na Guerra da Independência, houve um homem chamado General George Washington, que veio se tornar depois o primeiro presidente americano. O primeiro ato dele como presidente foi na capital americana da época fazer uma oração de consagração a Deus, semelhante a que fez Salomão. Ele subiu num palanque, também estava com uma roupa especial de gala, também estava rodeado de milhares de americanos, alegres e felizes pela vitória na guerra da independência. E naquele momento, ele também levanta as mãos para os céus. E naquele momento, ele também consagra a nação americana a Deus. E ele então estende a sua mão direita sobre a Bíblia e faz uma profecia. Ele diz assim: se a América porventura se desviar da tua palavra, ela deixará de ser uma bênção e cairá diante dos seus inimigos. Se todavia ela andar na tua palavra, os inimigos cairão diante da América, como caíram nos dias que vivemos. Sabe onde isso aconteceu? Sabe onde era a capital americana? Na cidade de Nova York, nessa época. Sabe onde foi feita esta oração? Consagrando o solo para Deus. Num lugar onde hoje é chamado de Ground Zero. Ground é solo, zero é zero. É o solo onde se consagra a nação nasceu como nação livre. No lugar chamado Ground Zero. Exatamente o lugar onde as torres gêmeas foram construídas. Exatamente 212 anos depois que a nação foi consagrada a Deus. E a Constituição americana foi fundada debaixo dos princípios da palavra de Deus. 212 anos depois, exatamente como o templo de Salomão, as torres gêmeas caíram como sinal do juízo de Deus.
Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: isso é muito sério. Diga, se você consagrar alguma coisa para Deus, não profane. Eu gosto da palavra no inglês porque ela é exatamente o oposto, né? Consecrate, desecrate. No português não é, né? É consagrar e profanar. Mas desecrate é literalmente desconsagrar. E quando aquilo que foi consagrado se torna profanado, o mesmo Deus que promete abençoar, proteger, prosperar, é o Deus que traz o juízo. Portanto, o 11 de setembro de 2001, o mesmo destino que aconteceu com Israel, aconteceu com os americanos. E assim como em 586 a.C. foi ano de Shemitah, 2001 foi ano de Shemitah. Diga para a pessoa do teu lado: ano de Shemitah é ano em que Deus deseja abençoar, mas é ano que representa abalo para quem está andando em apostasia. Você está entendendo isso, meu irmão? Como vai ser o ano do Shemitah para a tua vida? O primeiro mistério, portanto, é o mistério de um solo consagrado. E hoje nós vamos consagrar a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja. Vamos consagrar os nossos negócios, porque Deus está querendo que você entenda que o teu negócio não depende das circunstâncias do mundo. A tua vida profissional depende da tua aliança com Deus verdadeiro. E aquele que fizer essa consagração vai ser abençoado. Então, portanto, o primeiro mistério, mistério do solo consagrado. O segundo mistério que eu quero falar é do próprio tempo que nós estamos vivendo. Porque nós estamos vivendo no ano do Shemitah, que começou em setembro de 2014 e vai até setembro de 2015. Só que este ano tem muito mais coisa acontecendo. Neste ano está acontecendo as tétrades, os eclipses lunares que acontecem exatamente nas festas. E olha, esses eclipses não acontecem em qualquer lugar. Você só tem um eclipse pleno em Jerusalém, em Israel. Páscoa de 2014, eclipse lunar. Tabernáculos de 2014, eclipse lunar. Gente, Deus está querendo falar. Páscoa de 2015, eclipse lunar. Tabernáculos de 2015, eclipse lunar. E ainda os eclipses solares. Este ano, para vocês terem uma ideia, o primeiro eclipse solar acontece no dia 1º de Nisan. Lembra que eu disse? 1º de Nisan era o ano que virava, o ano começava. O 1º de Nisan é o ano sagrado. Deus está dizendo. Porque para os hebreus, eclipse do sol representa juízo sobre as nações gentílicas. Eclipse da lua representa o juízo sobre Israel. Deus está falando. Tem mistério aí. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: esse ano é um ano que tem muito sinal acontecendo. Diga para o teu irmão do lado: não é ano para você brincar com Deus, não. Diga: este ano é ano de Shemitah. É ano de reflexão. É ano de santificação. E o dia 29 de Elul, o último dia do Shemitah, do ano Shemitah, seria o 31 de dezembro, como se fosse, né? Sempre acontece entre setembro e outubro. Era o dia do perdão das dívidas. Olhe para a pessoa do teu lado. Deus pode cancelar as tuas dívidas. Milagrosamente. Soberanamente. Porque Ele é Deus. Ele é Senhor dos céus e da terra. Nos últimos 40 anos nós tivemos 5 grandes colapsos. Domingo passado eu falei sobre 7.
Mas hoje eu quero falar de 5 especialmente, porque eu não vou entrar na questão econômica. Mas os colapsos que aconteceram foram no ano 73, 80, 87, 2000 e 2007. Houve outros colapsos. No ano de 94, por exemplo, teve a quebradeira do México, que teve algumas circunstâncias como consequências para nós, inclusive brasileiros. Mas esses 5 são os majors, os maiores, os mais importantes dos últimos 40 anos. Todos eles aconteceram dentro de um ciclo de 7 anos. 73, 80, 80, 87, 2000 a 2007. São colapsos que começavam no ano e ia até o ano próximo. Lembra que eu falei em 2000, começou o colapso, mas culminou com as Torres Gêmeas em 2001. Depois, 2007, começou o problema financeiro em Wall Street, na Bolsa, que culminou em setembro de 2008, quando teve a maior queda de todos os tempos, 777 pontos num só dia. Diga para a pessoa ao teu lado: esse ano é ano que vai acontecer coisas enormes. O terceiro mistério que eu quero mostrar para vocês, envolvendo Shemitah, é que o Shemitah envolve levantamentos e decadência de nações. É muito importante você entender. Quando você lê a Bíblia, você vê que a Babilônia só se tornou quem ela foi porque Deus tinha um propósito para ela. Deus dizia para a Babilônia: eu vou levantar vocês, porque vocês vão ser o instrumento de julgamento contra o meu povo. Então, para a Babilônia se levantar, os assírios tiveram que cair. Quando a Babilônia se levanta, Israel cai. Deus tem mostrado que o ano Shemitah é um ano de decadências e de levantamentos de impérios. O primeiro ano que eu quero mostrar para vocês, que no século XX, muito importante, é o ano de 1917, diga, ano de Shemitah. O que aconteceu em 1917? Só para vocês verem como Deus é detalhista e como Ele é Senhor e como às vezes a Bíblia diz que Ele se ri. Ele dá risada dos homens que acham que são poderosos. No ano de 1917, o império de 400 anos caiu. O império chamado Otomano. Quantos já ouviram falar do Império Otomano? A sede do Império Otomano era em Istambul, na Turquia. Esse Império Otomano era um império que governava o mundo do Oriente por um califado. Este império foi destruído e foi vencido na terra de Israel num dia. Sabe o que aconteceu? Um general inglês chamado Allenby entrou em Jerusalém num cavalo branco e os turcos que estavam lá fugiram da cidade sem dar um tiro. Ninguém entendeu o que aconteceu. Depois eles explicaram. O povo simples das cidades viram o nome dele, Allenby, e eles, como falavam árabe, entenderam Allenby como Alá Nebi. Alá é Deus, Nebi é profeta. Não, ele é o profeta de Deus, nós vamos fugir porque ele vai nos matar. Sem dar um tiro, caiu o Império Otomano. Diga assim: Deus é Deus. Ele ainda pode fazer hoje assim com os inimigos do seu povo. Você crê nisso, você recebe, diga eu recebo. Pois é, os ingleses que ali entraram, no ano do Shemitah, foram levantados como um império, que governava, que tinha um poder sobre a terra da Palestina, da terra de Israel. No mesmo ano de 1917, Balfour, um ministro inglês, escreveu uma declaração oficial, em nome do primeiro-ministro britânico, declarando o direito do povo judeu voltar para a terra, inclusive declarando que eles tinham concessão para comprar todas as terras que queriam. Num dia, caiu o Império Otomano. Num dia,
uma declaração oficial do império que assumia a Palestina, dizendo: Israel tem direito de voltar para a sua terra. Diga para a pessoa do teu lado: Deus pode te levantar num dia. Amém ou não? Glória a Deus. Se Deus faz isso com impérios, não pode fazer com uma vida. Nós vamos avançar um pouco para frente no ano 1938. Diga para a pessoa do teu lado: ano de Shemitah. Neste ano, um império terrível, o pior de todos, eu creio depois do Império Romano, se levantou. O Império Alemão do Terceiro Reich. No ano de 38, ano do Shemitah, Hitler, o chanceler alemão, anexa a Áustria e começa ali a sua ascensão. No ano seguinte, em 39, ele invade a Polônia e ali inicia a Segunda Grande Guerra Mundial. Hitler dizia que ele teria com o seu Terceiro Reich um governo de 1000 anos de poder. Mas isso é o que ele achava. E em 7 anos ele fez barbaridades. Eu assisti um filme com a Lilian ontem, que todo mundo tem que ver. É um ato de liberdade. Um filme verídico que conta a história da resistência de uma família de judeus que foi juntando na floresta, na Bielorrússia, enfrentando frio e todo tipo de inverno, e Deus os sustentou contra esse império do anticristo, império de Hitler. 7 anos durou esse império. No ano de 1945, diga assim, ano Shemitah, Hitler se suicida. Os Estados Unidos se levantam como nação mais poderosa do mundo. Aliás, em 1917, caiu também o Império dos Czares. A Revolução Bolchevique aconteceu. Em 1945, caiu o Império do Hitler. Se levantaram os americanos e os russos. O mundo agora tinha uma nova ordem. E agora, os americanos se tornaram a primeira nação do mundo. O dólar se tornou a moeda basilar de todo tipo de negociação. Sempre no ano de Shemitah. Diga para a pessoa, você do teu lado, você está vivendo o ano de Shemitah. Vocês acham que Deus dá ponto sem nó? Você acha que existe acaso para Deus? Queridos, em 1945, depois da vitória, depois de determinada guerra, o fim da guerra, todos os aliados se reuniram em Berlim. E eles fizeram uma procissão com todos os exércitos, americanos, franceses, ingleses, italianos perderam. Quem mais que estava lá nos aliados? Os soviéticos desfilaram em Berlim. No dia 7 de setembro de 1945. Sabe que dia é esse? 29 de Elul. Diante do mundo, Deus estava rindo e dizendo: eu sou o Senhor da história. Glória a Deus. E foi por causa dessa barbárie que o mundo decidiu que Israel tinha direito de se tornar um Estado. E depois, em 1948, nasceu o Estado judeu, por causa de movimentações que o Deus soberano faz, no ano que Ele quer, no dia que Ele quer. Olhe para a pessoa do teu lado, você está vivendo o ano de Shemitah. Diga, alguma coisa extraordinária vai acontecer nesse ano. Amém ou não? Foi em 1945 que os americanos se tornaram a primeira nação do mundo. A Europa toda estava destruída. Os britânicos, os alemães, os franceses, todos eles estavam reconstruindo.
E nessa época se levanta o Império Americano. Do outro lado, o Império Russo. E eles começaram ali a chamada Guerra Fria, que durante anos fez com que eles tivessem uma corrida armamentística a ponto de, tanto Estados Unidos como Rússia, ter o poder bélico para destruir a Terra 30 vezes cada um. Mas diga assim: Deus continua Senhor da história. A gente vai avançar agora para o ano de 73. O ano de 73 foi um ano em que o mundo foi abalado com a crise do petróleo e com muitas outras crises também. Diga, ano do Shemitah. Mas particularmente uma nação teve um abalo muito negativo: os americanos. O que aconteceu nesse período? Tiveram a primeira derrota numa guerra. Nação poderosíssima perdeu para uma nação desse tamanho, o Vietnã. Ninguém entende como os Vietcongues botaram a maior nação do mundo para correr. Até hoje, isso é a grande vergonha americana. Será que aconteceu por acaso? Quero dizer para vocês que não, viu, queridos? Porque eu vou contar uma história para vocês. Em 1970 começou uma disputa no âmbito legal entre duas recém-formadas advogadas americanas da Universidade do Texas, uma chamada Linda Coffey e Sarah Weddington. Elas abriram um processo representando uma americana chamada Norma McCorvey, ou Jenny Rowe, que foi o apelido que ela recebeu. McCorvey, na verdade, tinha sido estuprada e estava grávida e estava desejando abortar. E essa foi uma guerra que aconteceu na corte. E ela venceu em primeiro lugar, mas a corte do Texas pediu que fosse para outras instâncias, e essa briga demorou 3 anos para acontecer. Mas no ano de 73, o Superior Tribunal americano declarou que, segundo a emenda número 14 americana, que defende a privacidade e a posse do próprio corpo da pessoa, que ela tinha o direito de fazer o que ela queria. E desde então, a lei do aborto nos Estados Unidos não pôde mais ser derrubada, porque agora ela era embasada na Constituição. E nenhuma lei é maior do que a Constituição. E até hoje há uma briga ideológica extraordinária daqueles que se chamam pro-life contra aqueles que se chamam de pro-choice. Pro-choice são aqueles que são a favor da escolha. Pro-life são aqueles que defendem a vida. Até hoje existe uma briga. Mas desde então, a Constituição americana, que nasceu segundo a Bíblia, estava dando respaldo para que milhões de vidas humanas fossem mortas ainda no ventre. Esse foi o primeiro sinal de apostasia. No mesmo ano, houve um abalo econômico nos Estados Unidos. No mesmo ano, eles tiveram a primeira derrota, porque eles que se achavam o máximo, estavam agora vivendo uma experiência de Deus tirar a mão. E quando a bênção de Deus sai, meu querido, o forte cai. Vocês se lembram que quando Deus manda o povo de Israel entrar em Jericó, Jericó era uma cidade fortificada. O povo de Israel que entrou era um povo nômade, ninguém sabia pegar em arma. Eles não eram guerreiros, eles eram escravos. Mas eles entraram e fizeram o que Deus mandou. Rodearam 7 dias, no 7º dia, 7 vezes, e calaram a boca e só abriram a boca para gritar e tocar a trombeta. E as muralhas caíram e eles venceram milagrosamente. Amém? Mas em seguida, eles acharam que eles eram muito bons. E eles foram enfrentar uma cidadezinha chamada Ai. Pra vocês terem uma ideia, Ai era tão pequenininha, tão insignificante,
que eles nem mandaram o exército todo. Tiveram a maior derrota, maior vergonha. Deus quer que você entenda uma coisa, que se Ele estiver com você, nem o inferno vai prevalecer contra a tua vida. Mas se você se ensoberbecer, o inimigo menor vai te destruir e vai te levar à derrota. Amém? E os americanos em 73 provaram o que é uma nação que está afastando de Deus. Diga para a pessoa do teu lado: ano do Shemitah. Diga assim: ano que pode ser a bênção, o perdão das dívidas, ou pode ser um ano de abalos e de derrota. Aliás, muitas vezes os abalos acontecem, mas acontecem não para a derrota, acontecem para a glória de Deus. Então, se você está vivendo algum momento difícil nesse ano, Deus está te dizendo que se você o buscar, esse negócio vai terminar com a glória de Deus e com a tua vitória. O quinto mistério que eu quero falar para vocês agora é o mistério das duas torres. Quando Deus vai destruir o templo de Jerusalém, o primeiro profeta a profetizar foi Isaías. Se vocês terem ideia, Isaías profetizou entre o ano 730 ao ano 700. Os babilônios vieram só em 586 que eles destruíram, ou seja, mais de 200 anos depois. Isaías diz assim no capítulo 9, de 8 a 12. O Senhor enviou uma palavra contra Jacó, e ela caiu em Israel. Todo o povo saberá. Efraim, quando fala de Efraim, está falando das 10 tribos do norte, tá? E os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem: os tijolos ruíram por terra, mas tornaremos a edificar com pedras lavradas. Cortaram-se os sicômoros, mas por cedros os substituiremos. Porque o Senhor suscita contra ele os adversários de Rezim e instiga os inimigos. Do oriente vêm os sírios, do ocidente os filisteus, e devoram a Israel a boca escancarada. Com tudo isso não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Deus está dizendo que Israel, neste ponto da história, é uma nação soberba. E a palavra altivez do espírito, Godel, diga Godel, vem de uma palavra Gadal, que é grande, engrandecer-se, que também forma a palavra Migdal. Migdal é torre. Portanto, torre em Israel, no hebraico, significa construção forte que revela altivez, soberba. Por que Deus destruiu Babel? Porque eles fizeram uma torre revelando o seu poder para chegar aos céus. Quantos de vocês já ouviram falar de Maria Madalena? O que é esse título, Madalena? No hebraico é Miriam, porque Maria não existe hebraico. Maria é um nome grego. É Miriam. Miriam é o nome de Maria. Miriam Migdal. Migdal é de uma cidade chamada Torre. Migdal, por isso Madalena. Então, na verdade, a palavra torre no hebraico, ela está envolta desse princípio de soberba, de altivez. E Deus fala que com esse tipo de coisa, Ele derruba. Só que o povo ali diz o seguinte: vocês vão derrubar, nós vamos reconstruir. Se o sicômoro cair, a gente planta cedro, que é mais resistente. Isaías está profetizando que o povo, ao invés de se quebrantar, está se ensoberbecendo. E Deus fala: com soberbo eu derrubo. Quantos aqui querem ser abençoados esse ano aqui? Você quer que eu te dê uma lição de como é que você vai ser abençoado? Quantos querem um segredo que é infalível?
A Bíblia diz assim: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. O que é o humilde, hein? Humilde é aquele que quando recebe uma bênção fala, isso não é pela minha capacidade, é pela bênção de Deus. Humilde é aquele que entra em contenção com Deus e fala, Deus, eu não mereço. Eu sou pecador, mas o Senhor é bom. A tua graça e a tua misericórdia dura para sempre na minha vida. Humilde é aquele que quando está diante de Deus, ele sabe que Deus é grande, que ele é um inseto. E quando o homem se humilha, a Bíblia diz que Deus vai exaltá-lo. Muita gente cai quando começa a subir. Sabe qual é o momento mais perigoso da tua vida? Não é no momento da prova, porque na hora da prova todo mundo é humilde. Mas na hora que o indivíduo cresce um pouquinho, tem uma promoção, ganha dinheiro, ele acha que ele é o cara. Aí chuta a família, muda de emprego, muda de igreja, muda de família e acha que ele é intocável. E Deus fala, é mesmo? Você quer a bênção de Deus? Se humilhe. Porque até Jesus, o Filho de Deus, precisou se humilhar primeiro, para depois ser exaltado. E olha que a Bíblia diz que ele, sendo Deus, não teve como usurpação ser como Deus. Antes a si mesmo se humilhou. E se tornou homem, como homem se tornou servo, e como servo foi até a morte. Por causa disso, Deus o elevou. E deu a ele um nome sobre todo nome, diante do qual todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Cristo Jesus é o Senhor. A humildade vale para você como pessoa, como crente, como marido, como pai, como patrão, em qualquer lugar. Porque Deus está olhando. E quando Ele vê um coração quebrantado, Ele diz, eu vou levar essa pessoa a uma posição de honra. Fuja da soberba. O soberbo julga os outros. O soberbo acusa e se considera santo. Quando nós todos, irmãos, nós vamos chegar na presença de Deus por uma única razão. Sabe qual é? A graça e a misericórdia de Jesus. Não tem ninguém aqui que vai chegar lá, eu cheguei aqui porque eu mereci. Não, você chegou lá porque Jesus morreu na cruz por você, amém ou não? Glória a Deus, aplauda o Senhor, diga eu creio. Mas qual é o mistério dessas torres? O mistério é que no lugar onde os americanos consagraram a Deus o solo, eles construíram uma torre na cidade que se tornou o símbolo do poder. Aliás, quem já foi em Wall Street sabe que lá tem um touro, o símbolo do touro do bezerro de ouro que foi construído pelos judeus. Então aquele lugar que representava a grandeza, a soberbia dos americanos, foi lá que os mesmos inimigos da mesma etnia dos babilônios que vieram, destruíram e derrubaram aquilo tudo. E eu te pergunto, você acha que o povo arrependeu? No dia seguinte, quando eles foram lá no Ground Zero, o prefeito de Nova York, junto com as autoridades, presidente americano, para vocês saberem, o texto de Isaías diz que se o sicômoro for cortado, eles plantam cedro. Vocês sabiam que naquele lugar tinha uma árvore sicômoro que com a queda das torres foi cortada? E que no lugar dela eles plantaram cedros. E ao invés do presidente americano chegar lá e declarar, Deus, nós pecamos contra ti, a nossa nação tem sido soberba contra ti, sabe o que eles declararam? Nós vamos reconstruir, derrubar essas torres, nós vamos construir uma mais alta, torre soberba. Eu não vou naquela torre,
Estão dizendo que esse ano ela vai ser inaugurada. Shemitah. Eu não passo nem perto de Nova York quando chegar 13 de setembro. Mas você vê o que está acontecendo. A profecia que se cumpriu em primeiro lugar para Israel teve uma aplicação perfeita para o povo americano. Porque hoje os americanos são o povo mais que exporta apostasia para o mundo. Todo tipo de afronta para Deus, feitiçarias. Sabe quais são os filmes que mais vendem? São os de feiticeiros, os de dragões, os de bruxas, os de vampiros. É só filme de abominação para Deus. Quem é que comanda isso aí no mundo? Hollywood. A nação que nasceu debaixo de uma consagração é uma nação que hoje exporta apostasia. E o coração deles é de engrandecer a si mesmo, como o povo de Israel fez. Sabe por que Deus ainda não soltou uma bomba lá? Porque ainda tem muito crente lá orando e buscando a Deus. Mas quando o povo crente que está lá for arrebatado, meu amor, você pode, meu querido, pode saber o que vai acontecer com aquela nação. Não é coisa boa. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Mas eu quero falar em último lugar do mistério do super Shemitah, do mega Shemitah. Diga assim: o Shemitah é o 7º ano. E diga: o super Shemitah é o 49º ano. Eu vou ler para vocês o que diz Levíticos, capítulo 25, de 8 a 11. Deus ama trabalhar em ciclo, viu, gente? E o número 7 para Deus é uma coisa extraordinária. Contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Diga: super Shemitah. Então no mês 7º, aos 10 do mês, fará passar a trombeta vibrante. Diga: Yovel. Diga: trombeta de carneiro. No dia da expiação, diga Yom Kippur, fareis passar a trombeta por toda a terra. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano jubileu, Yovel vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas. No ano do Shemitah, Deus fala: as dívidas serão perdoadas. Mas depois de 7 Shemitahs, 49 anos, o ano seguinte é o jubileu. Você já ouviu falar sobre o jubileu, mas você precisa saber de algumas coisas. O ano do jubileu começa sempre no Yom Kippur. Yom Kippur é o dia da expiação. Nesses 10 primeiros dias, o primeiro dia do mês que se segue ao 29 de Elul é o mês de Tisrei. É o Rosh Hashanah, é o ano novo judeu. É o primeiro dia do ano. Durante 10 dias, até hoje em Israel, eles têm o chamado período de Teshuvah. Já ouviu falar sobre isso? O que é o Teshuvah? É um período de arrependimento. É um período em que as pessoas fazem uma avaliação pessoal. Será que eu estou com raiva de alguém da minha família? Eu vou perdoar. Eu estou com raiva de algum irmão? Eu vou perdoar. As pessoas olham para dentro de si. Porque no 10º dia, o dia da expiação, é dia do perdão. Em que Deus fala: estou cancelando os pecados de todos vocês. O jubileu não só é perdão de dívidas,
No jubileu, queridos, todas as pessoas tinham direito de voltar para a posse da sua terra. Quando Josué entrou, as 12 tribos receberam quinhões da terra. Então, por exemplo, a tribo de Judá tinha uma porção da terra, a tribo de Benjamim, a tribo de Efraim, a tribo de Manassés, a tribo de Asher, todas as tribos. Quando o indivíduo pegava o seu pedaço de terra, trabalhava, ele podia ganhar, podia perder. Se ele perdesse, ele vendia aquela terra. Tinha gente que ficava sem nada. Quando chegava o 50º ano, o cabra morreu, mas está lá o descendente dele. A terra volta de novo para a família. Isso na prática significa o quê? Que o fulano que morava lá no fim do mundo, ele volta para a sua terra. Por quê? Porque ele vai tomar posse do que é dele por direito. Por isso jubileu, diga jubileu, ano de restauração, perdão de dívidas, retorno das famílias para a sua terra, porque Deus assim decidiu. Deus precisa de aprovação de homens. Deus não pede licença. Deus manda e acontece. Vocês querem ver? Ano de jubileu não existe se o povo de Israel não estiver na terra. Portanto, desde o ano 70 depois de Cristo não teve mais jubileu. Mas a Bíblia diz que Deus ia trazer o povo de Israel de volta para a terra. E aconteceu algo muito extraordinário, sabe, gente? Porque no ano de 1916 e 17, de setembro a setembro, de 16 até 17, era ano Shemitah. O que se sucedeu ao ano 16 e 17 foi a primeira vez que o povo de Israel teve direito a voltar para a terra. Lembra que eu falei que em novembro de 17, Balfour assinou uma declaração oficial dizendo: o povo de Israel pode voltar para a terra. Diga assim, começou aí o primeiro jubileu. Portanto, no jubileu de 17 para 18, setembro 17 a setembro de 18, o povo de Israel, que estava espalhado pelas nações, começou a voltar e ter direito a comprar terra com escritura lavrada e tudo, porque é ano de jubileu. Diga, Deus não dá ponto sem nó, Deus escreve a história. E para isso ele falou: eu vou fazer aquele fulano inglês nascer numa casa de evangélicos que vai crescer estudando a Bíblia e amando o povo de Israel, e eu vou dar um nome esquisito para ele, Allenby. Porque lá na frente, quando ele tiver que cumprir o propósito da vida dele, sem dar um tiro, ele vai acabar com o Império Otomano e vai ser instrumento meu para que o meu povo volte para a terra. Esse é o Deus que você crê. Olha para a pessoa ao teu lado e diga: esse é o Deus que você crê. Pois é, setembro de 65 a setembro de 66 foi o próximo ano de Shemitah. O primeiro Shemitah de 16 a 17. Se você pegar 1916 e puser 49 anos, vai dar 1965. Diga para a pessoa ao teu lado: setembro de 65 a 66, ano de Shemitah. Diga, depois de 49 anos, o próximo ano é o que mesmo? Jubileu. Portanto, o ano jubileu começou em setembro de 66 e foi até setembro de 67. O que aconteceu nesse ano de 67 mesmo? Você já ouviu falar da Guerra dos 6 Dias? Essa foi uma das guerras mais incríveis do século XX. Para vocês terem uma ideia, de uma hora para outra, os árabes decidiram que eles iam exterminar Israel. A ONU tentando fazer meio de campo: não vamos ouvir a ONU, nós vamos acabar com esse povo, nós vamos tirar eles daí, eles não têm direito, nós vamos acabar com eles. O presidente Nasser do Egito mandou um comunicado para as tropas da ONU,
de paz, porque você sabe que até hoje, quando tem uma região meio complicada, a ONU manda umas tropas de paz para fazer o meio de campo, para não deixar ninguém brigar com ninguém. E ele chegou e falou: olha, é o seguinte, vocês têm uma semana para tirar as tropas de paz da península do Egito, da faixa de Gaza. Quando um presidente dá um aviso dizendo: você saia daí, o que ele está avisando? O que ele está dizendo, irmãos? Vai ter guerra. E a ONU saiu. Nessa época, o primeiro-ministro de Israel ligou para o rei Hussein da Jordânia e falou assim: ó, vai ter guerra, eu quero fazer um pedido encarecido, não entre nessa guerra. Porque o Egito ia entrar, a Síria ia entrar, o Iraque estava financiando. Gente, era muito árabe. 50 milhões de árabes contra 3 milhões de judeus. Isso não existe. Humanamente falando, é zero a chance. Todos os vizinhos eram inimigos. Ou seja, eles iam ter que enfrentar uma guerra vindo de tudo quanto é lado, de norte, sul, de leste, oeste. Israel tenta fazer um acordo de paz, para que pelo menos a Jordânia não entrasse na guerra. Declara assim: quando Deus quer te exaltar, até guerra Ele pode fazer. Porque quando os inimigos se levantam para cair, para que o nome dele seja glorificado. No dia 6 de junho de 1967, finzinho do ano jubileu, ia terminar em setembro de 67. Israel sai pela madrugada com os aviões voando abaixo do radar, entra no deserto do Sinai e destrói 430 aviões egípcios no chão. Destruiu não só os aviões, como todas as pistas de pouso e decolagem. Eles saem dali e começam uma frente no norte, em Golã, onde eles tomaram dos sírios as colinas de Golã. No segundo dia de guerra, o rei Hussein, que tinha prometido que não ia fazer guerra, o que ele fez? Vou entrar na guerra também. Por que ele tinha que entrar nessa guerra? Porque eles sabem quem que controlava Jerusalém nessa época? A Jordânia. Se a Jordânia não tivesse guerreado, até hoje Jerusalém estava lá, no poder da Jordânia. Aliás, no início do ano de 67, o rei Hussein da Jordânia tinha feito um grande projeto para fazer aquela região ali entre o Monte das Oliveiras e o Monte Moriá, um complexo hoteleiro para receber os muçulmanos que vinham para adorar. Acontece que começou a guerra. E ele ia quebrar aquele muro, inclusive o portão dourado, que Ezequiel disse que ninguém iria abrir aquele portão, a não ser quando o Messias passasse por ele e fosse aclamado como Yeshua HaMashiach. Ele ia derrubar, ele ia abrir. Olha para o teu irmão do lado e diga: ele ia. Porque quando Deus não quer, ninguém pode. O rei Hussein entrou na guerra. Israel simplesmente tomou Jerusalém e declarou Jerusalém como capital eterna. Ninguém vai tomar Jerusalém nunca mais da mão do povo judeu. Sabe por quê? Porque Deus falou. Mas veja que coisa linda, irmãos. Deus controla a história. Israel achou que fazendo acordo com o rei da Jordânia ia dar certo. Eles não sabiam que eles iam sair daquele ano de jubileu com a terra de Jerusalém de volta na mão deles. E hoje Jerusalém é capital eterna, não mais Tel Aviv. Jerusalém é capital do povo judeu.